Então, bom dia. Hoje é dia 30. Ainda estamos permeadas com a força de Micael, corajosamente continuando a nossa leitura da ciência oculta. E o que a gente viu da última vez foi então que a gente está naquele subitem que chama disciplina iniciática. Então, a gente sabe que a antroposofia como ciência do espírito, ela está fundamentada na fenomenologia do Goethe, né? E que todo o trabalho que a gente faz em busca desse autoconhecimento, dessa autoeducação, é para desenvolver os nossos novos órgãos perceptivos, né? Então, nós estamos baseados nos nossos órgãos dos sentidos, na nossa percepção sensorial, mas o nosso objetivo nesse caminho, a nossa meta, é desenvolver esses novos órgãos de percepção. E aqui ele fala, que a partir dessa intensificação da nossa atividade do eu, a gente pode trazer essas qualidades perceptivas, né, que estão dormentes em nós, né? Então, a partir dessa disciplina, ele vai dizer que cada um de nós pode desenvolver esses novos órgãos perceptivos. E ele diz que essa consciência tem que viver na vigília, nesse estado desperto, para que a gente possa entrar, né, então, nessa consciência suprassensível. Então, é nesse caminho de silenciar a nossa alma, né? No sentido de observar os fatos primeiro. Eu observo esses fatos e depois eu tenho essa recordação, eu tenho esses fatos na minha memória que, longe do objeto, eu consigo fazer uma representação deste objeto. E ele diz que é na representação simbólica, esse esforço da alma de trazer símbolos para aquilo que a gente observou, que é aí que está a força da nossa alma, né? A gente consegue vivificar através dessa intensificação do pensar, do sentir e do querer. E daí ele dá o exemplo, ele começa a dar esse exemplo fazendo relações entre a planta e o ser humano, até que a gente possa fazer cada um faça o seu próprio símbolo mental, né? E trabalhe sobre esse símbolo. E daí ele diz da importância de se repetir sempre, para que isso não fique apagado na nossa memória, e aí a gente vai tendo os insights. Não precisa ser dessa forma, pode ser com uma frase simplesmente, ou com um verso que você medita a respeito e você faz essa simbologia, né? Essa representação simbólica e vai trabalhando. A gente falou também da observação de uma planta, desde do bulbo, né? Dia após dia, podemos desenhar essa planta. Então, existem vários caminhos aí. Qual é a nossa meta? É liberar a alma da percepção sensorial e estimular aquilo que é essencial. Acho que a gente falou, acho que terminamos por aí, né? Se alguém quiser completar mais alguma coisa, eu acho que ele vai falar bastante a respeito disso aqui no seguinte, né? Tá muito riscado o meu e eu acho que é por aí que vai ser. Continuamos? Então, a gente está na página 227, no último parágrafo, não é?
Vou ler. Posso ler ou vocês querem ler? Tá. Tomemos, por exemplo, o sentimento. Então, eu vou ler o parágrafo anterior, tá bom? Porque eu acho que está conectado com esse aqui. Foi com um símbolo, a título de exemplo, que quisemos ilustrar o processo da interiorização ativa da alma. Na disciplina espiritual, pode-se empregar as mais variadas imagens dessa espécie, construindo-as dos mais diversos modos. Pode-se também indicar certas frases, fórmulas, palavras isoladas, nas quais a pessoa deve aprofundar-se. Em todo caso, esses meios para a interiorização terão como meta liberar a alma da percepção sensorial e estimulá-la a uma atividade em que a impressão sobre os sentidos físicos seja insignificante e o desabrochar das faculdades latentes dentro da alma seja o essencial. Pode-se tratar também de interiorizações efetuadas meramente em sentimentos, sensações, etc., o que se mostra particularmente eficaz. Tomemos, por exemplo, o sentimento de alegria. No curso normal da vida, a alma pode experimentar alegria quando existe uma causa exterior para isso. Quando uma alma dotada de sensibilidade normal percebe como alguém realiza um ato por bondade de coração, ela sente satisfação e alegria por tal ato. Porém, essa alma pode refletir sobre uma ação dessa espécie e dizer a si própria: um ato executado por bondade de coração é um ato cujo autor não age em seu próprio interesse, e sim no interesse de seu semelhante. Tal ação pode ser denominada moralmente boa. Ora, mas a alma que observa pode libertar-se inteiramente da representação mental do caso particular no mundo exterior, que lhe deu alegria ou prazer, e formar para si uma ideia abrangente da bondade de coração. Pode pensar, de certo modo, como a bondade de coração nasce pelo fato de uma alma absorver, por assim dizer, o interesse da outra, convertendo-o em seu próprio interesse. Então a alma pode comprazer-se nessa ideia moral da bondade do coração. Essa alegria não está ligada a este ou aquele acontecimento do mundo sensível, mas a uma ideia como tal. Procurando se deixar essa alegria viva na alma durante longo tempo, isto constitui interiorização num sentimento, numa sensação. Não é, pois, a ideia o fator eficaz para o despertar das faculdades anímicas interiores, e sim a prolongada presença na alma de um sentimento não provocado por uma simples impressão externa isolada. Tudo bem? Todo mundo já sentiu algo assim? Ou pelo menos se aproximou, né? A gente se aproxima, né? Como o conhecimento suprassensível é capaz de penetrar mais profundamente na essência das coisas do que o pensar comum, de suas experiências podem resultar sensações que atuam em grau ainda mais elevado para o desenvolvimento das faculdades anímicas, quando empregadas na interiorização. Por mais que isso seja necessário aos graus superiores da disciplina esotérica, não se deve esquecer que a enérgica interiorização em sentimentos e sensações, como por exemplo, aquele caracterizado no caso da bondade de coração, já pode conduzir muito longe. Como as entidades dos homens diferem entre si, também são diferentes os meios de disciplina eficazes para cada um.
Quanto à duração do aprofundamento, deve-se ter em conta que o efeito é tanto mais intenso quanto mais tranquilo e deliberado possa ser esse aprofundamento. Contudo, qualquer exagero nessa direção deve ser evitado. Certo tato interior, fruto dos próprios exercícios, pode ensinar ao discípulo em que ele deverá deter-se nesse sentido. Via de regra, a pessoa terá de realizar tais exercícios em íntimo aprofundamento durante muito tempo antes de poder perceber seu resultado por si própria. Duas coisas são inerentes à disciplina espiritual: a paciência e a perseverança. Quem não despertar ambas as qualidades em si mesmo, não fazendo continuamente seus exercícios com toda a tranquilidade, de modo que a paciência e a perseverança constituam sempre a disposição fundamental de sua alma, não poderá alcançar muita coisa. Vamos ter paciência com a gente mesmo. Pelas explicações acima, fica evidente que o aprofundamento interior, meditação, é um meio para se alcançar o conhecimento dos mundos superiores. Mas também que nem todo conteúdo mental aleatório conduz a eles, e sim apenas o que for configurado da maneira descrita. O caminho aqui indicado conduz inicialmente ao que se pode chamar de conhecimento imaginativo. Trata-se do primeiro grau do conhecimento superior. O conhecimento baseado nas percepções sensoriais e em sua elaboração pelo intelecto ligado aos sentidos pode, no sentido da ciência espiritual, ser chamado de conhecimento objetivo. É acima deste que se situam os graus cognitivos superiores, dos quais o primeiro é justamente o conhecimento imaginativo. A expressão imaginativa poderia dar o que pensar a quem considerasse imaginação apenas uma representação imaginária, sem correspondência com qualquer coisa real. Na ciência espiritual, contudo, o conhecimento imaginativo deve ser concebido como fruto de um estado de consciência suprassensível da alma. O que é percebido nesse estado de consciência são fatos e seres espirituais aos quais os sentidos não têm qualquer acesso. Como esse estado é despertado na alma mediante o aprofundamento em símbolos ou imaginações, também o mundo desse estado superior de consciência pode ser chamado de imaginativo, bem como seu respectivo conhecimento. Imaginativo significa, portanto, algo que é real, num sentido diferente do que o são os fatos e entidades da percepção sensorial física. O conteúdo das representações mentais que preenchem a vivência imaginativa não importa. Por outro lado, importa tudo na faculdade anímica desenvolvido durante essa vivência. Então, esse imaginativo não é o que se cria, é através dessa disciplina, quando a gente faz essa representação mental, seria isso? É, o que eu entendo desse conhecimento imaginativo é que a gente chega lá quando você tem uma intensificação do pensar, ou seja, você observa os fatos através dos seus órgãos dos sentidos para você chegar a essa cognição imaginativa. Tá. É um Então, trabalho na de verdade, disciplina, de sempre. Então, a disciplina e a perseverança têm que permear todo o nosso caminho de autoeducação, né? Então, tá, nesse caso, é pela observação dos fatos, assim que eu entendo, uma tá, intensificação do pensar, e tá. Tô chegamos a anotando. essa cognição imaginativa. Mas ele vai, acho que vai explicar mais um pouco aqui É, porque embaixo. quando a gente fala imaginativo, parece algo, Não, sim, não, tá.
Tá legal. baseado nos Obrigada. fatos, nos Tá fatos. bom, obrigada. Uma objeção bem provável ao emprego das caracterizadas representações simbólicas é que sua formação derivaria de um devaneio e de uma elucubração arbitrária, só podendo, portanto, ter resultados duvidosos. Diante dos símbolos subjacentes à disciplina espiritual metódica, tal raciocínio é injustificável, pois os símbolos são escolhidos de maneira a se abstrair completamente de sua relação com uma realidade sensorial exterior, podendo seu valor ser buscado unicamente na força com a qual eles agem sobre a alma, quando esta afasta toda a sua atenção do mundo exterior, quando suprime todas as impressões dos sentidos e também elimina todos os pensamentos que possa nutrir por motivo exterior. A melhor ilustração do processo da meditação ocorre por sua comparação com o estado de sono. Por um lado, ela se assemelha a este, e por outro, é diametralmente oposta. Ela é um sonho, que, frente à consciência diurna, representa um estado superior de vigília. Então, a gente está acordado, a gente está desperto, mas está em outro estado. A gente fala no estado que a gente está em alfa, né? Você está fechada, ninguém te ouve, Ana. É que eu pensei alto, é o que a gente chama de estado alterado de consciência. É. Você está consciente, mas você amplia a sua percepção em outra frequência vibratória, vamos dizer assim. Uhum, exatamente. O importante é que, pela concentração na representação mental correspondente, a alma é obrigada a extrair de suas próprias profundezas energias muito mais potentes do que emprega na vida ou no conhecimento comuns. Com isso, sua mobilidade interior é aumentada. Ela se liberta da corporalidade, tal qual durante o sono. Contudo, não passa, como neste último, a uma inconsciência, e sim vivencia um mundo que nunca experimentou antes. Seu estado, embora pelo lado da liberação do corpo seja comparável ao sono, em relação à consciência diurna comum, se faz designar como um estado elevado de vigília. Desse modo, a alma experimenta a si mesma em sua verdadeira natureza íntima e autônoma, enquanto na vigília diurna habitual, devido ao desenvolvimento mais débil de suas forças nessa situação, só se torna autoconsciente por meio do corpo, ou seja, não experimenta a si mesma, percebendo-se apenas na imagem que, como uma espécie de reflexo, o corpo, na verdade, seus processos, esboça diante dela. Os símbolos estruturados da forma acima descrita ainda não correspondem naturalmente a algo real no mundo espiritual. Eles servem para emancipar a alma humana da percepção sensorial e do instrumento cerebral ao qual o intelecto está inicialmente ligado. Essa emancipação não pode acontecer até que a pessoa sinta. Agora represento mentalmente algo por meio de forças para as quais nem meus sentidos, nem meu cérebro servem de instrumento. A primeira experiência do homem nesse caminho é essa emancipação em relação aos órgãos físicos. Então ele pode dizer a si mesmo: minha consciência não se extingue quando deixo de lado as percepções sensoriais e o pensar intelectual comum. Posso elevar-me acima deles e sentir-me como um ser ao lado do que eu era antes. Eis a primeira experiência puramente espiritual, a observação de uma natureza anímico-espiritual do eu.
esta se desprendeu como uma nova identidade, daquela que está ligada somente aos sentidos e ao intelecto físicos. Caso se houvesse desprendido do mundo sensível e intelectual sem o aprofundamento, a pessoa ficaria submersa no nada da inconsciência. Obviamente, ela já possuía essa natureza anímico-espiritual antes do aprofundamento, mas ainda não dispunha de qualquer instrumento para a observação do mundo espiritual. Era, por assim dizer, como um corpo físico desprovido de olhos para ver ou de ouvidos para ouvir. Foi só a energia empregada no aprofundamento que produziu os órgãos anímico-espirituais da entidade anímico-espiritual antes não organizada. O que a pessoa criou para si dessa forma é também percebido em primeiro lugar. A primeira vivência é, portanto, em certo sentido, a autopercepção. É inerente à disciplina espiritual o fato de que, pela prática da autoeducação, nesse ponto de seu desenvolvimento, a alma tem plena consciência de estar percebendo a si mesma nos mundos das imagens, imaginações, surgidas em decorrência dos exercícios descritos. É bem verdade que essas imagens surgem como que vivendo num novo mundo. Porém, a alma deve reconhecer que, a princípio, elas não passam de um reflexo de seu próprio ser, fortalecido pelos exercícios. E não basta reconhecer isso com um juízo correto. É preciso também ter chegado a um tal desenvolvimento da vontade que a qualquer momento possa afastar, extinguir novamente essas imagens da consciência. A alma deve poder mover-se com toda a liberdade e com plena consciência dentro dessas imagens. Neste ponto, isso faz parte da verdadeira disciplina espiritual. Se não fosse capaz disso, a alma se encontraria no domínio das vivências espirituais, na mesma situação em que estaria no mundo físico uma alma que, ao focalizar um objeto, ficasse fascinada por ele a ponto de não poder mais afastar o olhar de sua direção. Uma exceção a essa possibilidade de extinção é constituída por um grupo de vivências imagéticas interiores, que nesse grau da disciplina espiritual não deve desaparecer. Esse grupo corresponde ao núcleo anímico próprio, e o discípulo reconhece nessas imagens aquele elemento de si mesmo que atravessa suas repetidas vidas terrenas como seu ser fundamental. Nesse ponto, a percepção de repetidas vidas terrenas se torna uma vivência real. Com relação a todo o resto, deve reinar a mencionada liberdade das vivências. E somente após haver adquirido a faculdade de extinção é que o praticante se acerca do verdadeiro mundo espiritual exterior. No lugar do elemento instinto, entra algo diferente, no qual se reconhece a realidade espiritual. A pessoa sente-se crescer animicamente, de algo indeterminado para algo determinado. É dessa autopercepção que se deve então passar para a observação de um mundo exterior anímico espiritual. Isso acontece quando se ordena a própria experiência interior no sentido que indicaremos a seguir. Nada simples, mas é um exercício. Isso é num outro patamar quando chega nesse ponto, né, Eliana? Quando você trabalha, educa a sua força volitiva, quando você faz bastante exercício, isso é uma outra etapa, né, que ele está falando. É, ele está Essa falando, autopercepção.
o que eu entendi é que ele ainda está falando o que acontece com a gente quando a gente está, quando a gente chega nessa cognição imaginativa, essa percepção de si mesmo, desse núcleo anímico que vai de encarnação em encarnação, Oi, dessas Eliane. repetidas vidas. É assim que eu estou entendendo. É, Cris. e eu fico com uma impressão de que, meu Deus, eu acho que só ele que chegou. Porque eu fico me perguntando, né? Assim, tem momentos que eu consigo entender o que ele está dizendo, né? Mas, cara, quem, É. são muitas vindas. Espero É. eu para você. Então, ele falou que existem as pessoas que já trazem isso, né? E que precisam estudar para compreender, para não ficar deslumbrado nesse mundo espiritual. É o que ele fala. Você vai, reconhece, mas tem que voltar, porque a nossa vivência é aqui na Terra, né? E não ficar deslumbrado nisso, né? Mas por um trabalho de autoeducação, fazendo os exercícios, algum dia, quem sabe, a gente se aproxima de algo assim, né? É por isso que ele fala várias vezes em várias palestras que nós precisamos de paciência e perseverança. É. E essa questão, que eu acho que é bem séria, desse encantamento, né? Que isso que ele fala mais. Não é você chegar e você começar a ficar falando, não cheguei, não. É lá no silêncio da sua alma, né? Não é um oba-oba, né? Até porque se fizer isso é porque não chegou, né? Acabou, né? Voltou tudo de novo. É. Bom, então, agora então, a experiência interior no sentido que indicaremos a seguir. Estamos aqui. De início, a alma do discípulo espiritual é débil em relação a tudo o que há para ser percebido no mundo anímico espiritual. Ele já terá de empregar uma grande energia para reter, durante o aprofundamento interior, os símbolos ou outras representações mentais que construiu para si a partir de estímulos do mundo sensorial. Se, além disso, quiser alcançar uma verdadeira observação no mundo superior, deverá não apenas ser capaz de deter-se nessas representações. Uma vez feito isso, deverá poder permanecer num estado em que não atue sobre a alma qualquer estímulo do mundo exterior sensível, mas também as próprias representações imaginadas acima descritas sejam apagadas da consciência. Só então poderá surgir nela o que se formou pelo aprofundamento. Trata-se agora de existir energia anímica suficiente para que o conteúdo assim formado seja realmente percebido de modo espiritual, não escapando à atenção. Fato que acontece invariavelmente quando a energia interior desenvolvida ainda é fraca. O que se forma inicialmente como organismo anímico espiritual, devendo ser captado na autopercepção, é delicado e fugaz. Além disso, as perturbações do mundo exterior sensível e suas repercussões na memória, por mais que a pessoa se esforce em afastá-las, são grandes. Aliás, trata-se não só das perturbações que se percebem, e sim muito mais daquelas que não se percebem na vida cotidiana. Todavia, é justamente pela própria natureza humana que se torna possível um estado de transição nesse sentido. O que a alma não pode realizar no estado de vigília, devido a perturbações do mundo físico, ela consegue durante o sono. Quem se entregar ao aprofundamento interior notará
se prestar a devida atenção, algo particular em seu sono. Sentirá que durante o sono não dorme totalmente, tendo sua alma momentos em que, apesar de estar dormindo, desenvolve certa atividade. Em tais estados, os processos naturais mantêm afastadas as influências do mundo exterior, que durante a vigília a alma ainda não pode afastar por força própria. Uma vez, no entanto, que os exercícios de concentração tenham atuado, a alma se liberta da inconsciência durante o sono e sente o mundo anímico espiritual. Isso pode ocorrer de duas maneiras. Pode ser que para uma pessoa fique bem claro durante o sono, agora estou num outro mundo. Ou talvez ela tenha ao despertar a recordação, estive num outro mundo. Evidentemente, ao primeiro caso corresponde uma energia maior do que ao segundo. Por isso, este último caso será o mais frequente com relação ao principiante na disciplina espiritual. Pouco a pouco, isso pode progredir a ponto de o discípulo comprovar ao despertar. Durante todo o tempo de sono, estive em outro mundo do qual emergi ao despertar. Sua lembrança das entidades e fatos desse outro mundo se tornará cada vez mais definida. Em ambos os casos, produziu-se no discípulo o que se pode chamar de continuidade da consciência, a continuidade da consciência durante o sono. Com isso, não se quer absolutamente dizer que o homem sempre conserva sua consciência durante o sono. Já é uma grande conquista para a continuidade de consciência quando a pessoa, habituada a dormir como qualquer outra, durante o sono, dispõe de certos intervalos nos quais pode contemplar como que conscientemente um mundo anímico espiritual. Ou, no estado de vigília, pode como que reconstituir esses estados transitórios de consciência. Um trabalho. São etapas, né? Porque para chegar nesse estado, você tem que ter muita disciplina, muita paciência Sim, para mas é chegar como, nisso, porque sim, mas é como ele diz, né? Isso tem um aspecto totalmente individual, né? O caminho é muito individual, não tem o certo e não tem o errado, né? E tem pessoas que, assim, eu já ouvi muita gente falar assim, eu tenho a sensação que eu trabalhei a noite inteirinha, né? Então, o que que significa isso para esta pessoa, né? e tem pessoas que fazem relatos, né? Sim. É o que eles chamam, algumas pessoas chamam, seria que ser de desdobramento, viagem astral, mas seria nesse sentido dessa percepção desse mundo onírico? Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que cada filosofia, né, de desenvolvimento tem um nome, dá um nome para isso, né? Continuo, né? Contudo, não se deve deixar de atentar ao fato de que o processo aqui descrito deve ser concebido apenas como um estado de transição. É bom passar por esse estado transitório com vistas à disciplina, mas não se deve absolutamente acreditar que desse estado se possa extrair uma visão conclusiva a respeito do mundo anímico espiritual. Nesse estado, a alma está insegura, não podendo ainda confiar no que percebe. No entanto, graças a essas vivências, ela adquire cada vez mais força para também durante a vigília manter afastadas de si
as influências perturbadoras do mundo físico exterior e interior, alcançando a observação anímico-espiritual quando nenhuma impressão advém dos sentidos, quando o intelecto ligado ao cérebro físico silencia, e também estão afastadas da consciência as representações mentais do aprofundamento, mediante as quais houve apenas uma preparação para a visão espiritual. O que é divulgado pela ciência espiritual, de uma ou de outra forma, nunca deveria provir de uma observação anímico-espiritual que não houvesse sido realizada em pleno estado de vigília. Então, o tempo todo ele fala dessa consciência desperta, né? Diferente do que já foi lá no passado, as incorporações e tudo mais, né? Bom, vamos continuar. Duas vivências anímicas são importantes no progresso da disciplina espiritual. A primeira é aquela que leva o homem a dizer a si próprio: mesmo abstraindo de todas as impressões que o mundo físico exterior me pode oferecer, eu não olho para o meu interior como para um ser do qual seja extinta qualquer atividade. Eu contemplo um ser autoconsciente no mundo do qual nada sei, enquanto me deixo estimular somente pelas impressões sensoriais e comuns do intelecto. Então, foi isso que a gente falou agora, né? Nesse momento, a alma tem a sensação de ter dado à luz dentro de si própria, conforme descrito acima, um novo ser como núcleo da sua essência anímica. E esse ser possui qualidades totalmente diversas daquelas até então existentes na alma. A outra vivência consiste no fato de agora em diante a pessoa poder considerar seu ser anterior como um segundo ser a seu lado. Aquilo onde até então ela se sentia encerrada se torna, em certo sentido, algo com que ela se defronta. Ela se sente temporariamente fora do que normalmente considerava sua própria entidade e seu eu. É como se em plena consciência vivesse dentro de dois eus. O primeiro é aquele que conheceu até então. O outro se encontra acima deste como uma entidade recém-nascida. E a pessoa sente como o primeiro alcança uma certa independência frente ao segundo, algo semelhante ao modo como o corpo humano alcança certa independência frente ao primeiro eu. É o Cris, é o encontro com o eu superior, né? Com o guardião. Entendo que sim, porque até então o que É, está eu também. vivenciando é esse eu inferior, o ego. É. Quando Lindo. dá esse passo, Aham. aí eu encontro o eu superior. Uhum. Assim entendi. Eu também. Essa experiência é de grande importância, pois faculta ao homem saber o que significa viver no mundo que ele almeja alcançar pela disciplina. O segundo eu, recém-nascido, pode agora ser conduzido à percepção no mundo espiritual. Nele pode desenvolver-se aquilo que tem, para o mundo espiritual, a mesma significação que tem os órgãos sensórios para o mundo físico sensível. Uma vez tendo essa evolução alcançado o nível necessário, o homem não apenas se sentirá como um eu recém-nascido, mas agora perceberá ao seu redor fatos e seres espirituais do mesmo modo como percebe o mundo físico por meio dos sentidos físicos. Essa é uma terceira experiência significativa. Para corresponder plenamente a essa fase da disciplina espiritual, o homem precisa contar com o fato de que, com o fortalecimento das forças anímicas,
O amor próprio e o sentido de si mesmo se apresentam como uma intensidade desconhecida na vida anímica normal. Seria um mal entendido acreditar que nesse ponto caberia falar somente de amor próprio comum. Nessa fase da evolução, ele se fortalece de modo a assumir semelhança com uma força natural dentro da própria alma. E é preciso uma vigorosa disciplina da vontade para vencer esse forte egotismo. Egotismo é o forte sentimento de si mesmo, egolatria. Esse egotismo não é como que produzido pela disciplina espiritual. Ele está sempre presente, mas só alcança a consciência pela vivência no espírito. A disciplina da vontade deveria evoluir paralelamente à disciplina espiritual. Existe. Aqui me ocorreu uma coisa. Eu vou falar, pode ser uma grande bobagem, vocês me digam. Mas quando a gente faz o caminho de volta, né? Quando você morre e faz todo o caminho de volta, lá em cima, que agora eu não vou me lembrar, tem esse núcleo anímico. A gente vivencia esse núcleo, esse ser essencial aí. E daí um pouquinho mais para cima, você entra em contato, entre aspas, com o grande guardião, né? Com o Cristo, e daí você tem que ter essa força de vontade para sair do mundo espiritual, para tentar, me dá a impressão que é um espelhamento. Não sei, pode ser que eu tenha viajado na maionese. Isso está sendo gravado, infelizmente, mas é o que é. Bom, e daí me perdi Ô, aqui. Eliana, Oi, para tu não passar sozinha a gravação, eu vou contribuir contigo. boa. Me veio assim muito forte esse espelhamento, tem muito a ver com o que está lá no Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Sim, Entendeu? Para mim faz sentido, porque é justamente, né, nesse processo da biografia noturna que há a possibilidade desse ser espiritual, vamos dizer assim, vou usar a palavra que me veio, um amadurecer, um dar-se conta, um ir para um degrau acima, não sei como te dizer. Para mim faz sentido, tá? Não é. É que às vezes não se encontra as palavras sim. para expressar esse se dar conta, o insight, né? Mas para mim faz. E me veio assim na terra como no céu. Ah, É que bom. uma. Para mim, eu vi que vocês perceberam a coisa a nível de macrocosmos. Eu percebi a nível de microcosmos. Quando ele fala desses dois eus, ele está se referindo ao eu inferior e ao eu superior, sim. E é quando você consegue se submeter ao eu superior é que você começa a controlar todo esse seu caminho existencial dentro de você mesmo, Sim, que é uma das coisas mais difíceis. São experiências assim únicas, né? Então, eu acho interessante. E eu acho muito legal, a minha experiência disso aqui que o Steiner fala, é dentro do desenvolvimento mediúnico. E ele consegue colocar o passo a passo do que a gente faz dentro de uma casa séria, a nível de desenvolvimento mediúnico. E, Ana, isso não é estanque, passo a passo, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. É impressionante. Ele coloca no passo a passo para a gente perceber como as coisas acontecem. Mas, na realidade, isso acontece tudo simultaneamente, até que você se dá conta. Aquela coisa do símbolo é especial, porque cada um que passa pelo processo de olhar o mundo espiritual tem os seus próprios símbolos. O meu símbolo não serve para a Ana, não serve para a Eliana. Cada um vai ter que criar os seus próprios símbolos para poder circular no plano astral. É muito interessante como ele consegue colocar, que a gente não consegue falar isso. E ele põe de uma forma muito assim,
Didática. pedagógica, didática. Sim. Muito Muito bom. bom. Vamos parar aqui. Cris, Nós aonde a vamos... gente parou? Porque eu me perdi um É pouco. no primeiro parágrafo da 235, a disciplina da vontade. Vamos começar aí, né? Vamos começar aqui. Tá.